Boa noite, pontualmente às 8 horas. Aqui quem fala é Tatiane Puga Lima, redatora do portal Momento Saúde. E para você, hoje, que está aqui esperando essa live no mês de abril, que é um mês tão importante sobre a conscientização sobre o autismo, nós vamos falar hoje sobre como conseguir medicamento e tratamento para pessoa, né, com autismo, o espectro autista. A Jaque já tá aqui. Boa noite para vocês que estão chegando agora nessa live. Compartilha essa live para aqueles ONGs, para aquelas pessoas que acabaram, né? Aquelas mãezinhas que acabou de ter um diagnóstico do seu filho autista, não sabe muito bem como que funciona isso. Para você que já tem um filho, mas também não sabe como fazer esse tratamento, o que a lei rege, né? Então hoje nós vamos estar com uma especialista aqui. Para vocês também do nosso podcast, eu não sei qual é o momento que você está ouvindo o nosso podcast, se é bom dia, se é boa tarde, se é boa noite, mas gratidão por você estar sempre aqui conectado no nosso canal. O autismo é algo que a gente viu que teve um crescimento muito grande. Eu peguei dados estatísticos aqui, segundo, né, dados do IBGE, segundo os dados de 2023, quase 6 milhões de pessoas têm autismo. Então é algo assim que são dados muito grandes. Então uma em cada 36 crianças tem autismo e teve um aumento de 22%. E por isso que a gente vai trazer aqui a doutora Jaque conosco. A doutora Jaqueline já está aqui, ela já vai entrar. Oi, Boa noite, deixa eu aumentar aqui doutora, o tudo volume. bem? Boa noite. Boa noite, gratidão de estar mais uma vez aqui conosco, né? Muito obrigada. Já temos mais de 100 pessoas aqui, a nossa audiência vai ser alta hoje, porque todo mundo estava esperando esse tema. Então, obrigada por você dispor essa noite e estar aqui com a gente. E antes da gente começar, eu gostaria que você se apresentasse, porque muitas pessoas novas aqui no canal e não te conhecem. Então, se apresente. Bom, a Jaqueline não precisa de doutora. É advogada, sou advogada no escritório Goiânia Advocacia. Nosso escritório é especializado em demandas de acesso à saúde. Então, assim, um dos nossos carros-chefes são as terapias multidisciplinares para o autismo, são essas ações. Eu fico muito lisonjeada de ter recebido o convite, fiquei muito feliz. A primeira vez que eu vim aqui, acho que foi junho do ano passado, quando a gente teve aquela... Nossa, faz Oi? tempo já, né? Quando a gente Faz teve aquela tempinho notícia já, né? bombástica do julgamento, como é que ia ser do STJ, como é que ia ficar a questão do rol da ANS. De lá para cá tivemos muitas atualizações, até mesmo naquele mesmo mês a gente já teve muitas atualizações. E eu fiquei muito feliz do convite, principalmente por esse mês, né? Que é um mês que a gente dá visibilidade para o autismo, para o transtorno do espectro autista. Inclusive, eu quero já começar com uma reflexão que eu tenho feito desde o início do mês. Eu vi muitas pessoas falarem assim, mas chega dia 2 de abril, chega abril, aí as clínicas colocam, ou os planos, os locais em geral, os balões azuis, a faixinha, alguns símbolos de quebra-cabeça para relembrar do dia. E eu acredito o seguinte, toda iniciativa é válida quando a gente fala em levar informação. A gente só respeita o que a gente conhece. E o conhecimento vem por meio da informação. Então, vem por meio de um post no Instagram, vem por meio de um Reels no TikTok ou no Insta, né? Então, assim, quantas pessoas são impactadas por meio da informação? Se uma delas for impactada, se uma pessoa que não conhece o que é o autismo passar a conhecer e entender que aquela criança do seu lado no restaurante talvez não esteja fazendo birra, ela é uma criança com TEA, que os pais saíram com ela para socializar, isso já é o suficiente.
Sim, isso é bem importante você estar falando, porque a gente agora tem visto, né? Muitos pais têm andado com a identidade dessa criança, que é o cordão, às vezes a camiseta, ou às vezes uma pulseirinha, mas muitas pessoas ainda são desinformadas, né? O que que é isso? Por isso que é tão importante a gente falar um pouco do transtorno do espectro autista, que é ainda algo que muitas pessoas não entendem, né? Ela às vezes vê uma criança, como você falou, e às vezes ela está julgando, fala, nossa, o que que acontece? A mãe não sabe lidar com essa criança. E é o que a gente fala, gente, autismo, ele não tem cara. Então, a criança é normal, ela não tem nenhuma estereotipia, assim, de você olhar para ela. Não, tem as estereotipias que elas fazem, né? Mas só os profissionais da saúde que sabem diferenciar o que é aquilo. Mas para uma pessoa leiga, olhar, ela não sabe discernir que é uma criança que tem autismo ou não. Então, gente, qualquer criança que você encontre, como a gente viu nos dados estatísticos, uma em cada 36 crianças, com certeza você deve esbarrar no mínimo por 3 crianças autistas na semana e você nem sabe. Então, se você puder ajudar, né, divulgar, como a doutora falou, informação, poder falar para essa mãe, poder falar para esse pai, ó, você sabe que tem tratamento, você conhece da legislação, né? E muitas não têm nem noção, né, doutora? A gente tem aqui algumas pessoas aqui do Nordeste que estão conosco. Gratidão a todos vocês de diversos estados que estão aqui também. E a gente sabe o quão difícil é para alguns estados conseguir um tratamento. Mas primeiro, o que é uma demanda judicial? Que todo mundo fala isso, mas o que é demanda judicial, né? Eles não a sabem. ação judicial, ela é aquela que tramita no judiciário e que a gente requer o tratamento que foi prescrito pelo médico assistente, pelo médico que atende a criança. Eu vou falar muito aqui da criança, porque nossas demandas hoje para o autismo são de crianças, mas nós temos adultos que são diagnosticados, inclusive muitos pais que têm um diagnóstico fechado quando o filho tem um diagnóstico. E também existem terapias. Mas hoje, especificamente, eu falo muito de criança porque é o nosso atendimento corriqueiro aqui, tá? Então, a mãe recebe o diagnóstico daquele filho, o pai recebe o diagnóstico daquele filho, e passado o susto, ou não, porque muitas mães vêm aqui e falam, eu desconfiava. Aí a minha sogra falava, ai, mas o seu marido também demorou para falar, mas eu desconfiava, eu levei e tal, e daí fechou. Geralmente, o que vem? Vem uma prescrição de terapias multidisciplinares. Então, nós teremos ali uma prescrição de psicoterapia pela ciência ABA, uma fonoaudiologia especializada. Vou falar do nossa rotina aqui, então, geralmente é uma sessões de fono especializada em linguagem, terapia ocupacional com especialização em integração sensorial. Geralmente é isso que vem, tá? Temos também algumas prescrições de psicomotricidade. E aí a mãe vai e leva esse pedido para o plano de saúde. E aí ela fica. Ah, são 10 dias úteis, são mais 10, são mais 5. Ou então eles fazem o que é muito comum. Eles falam, olha, tá aqui. Não é nem mais assim, né? Porque hoje em dia é tudo online. Tá aqui uma lista de profissionais, só entrar em contato. Tá, mas essas profissionais não têm essas especializações. Ou não tem nenhum tipo de... Não tem horário. Quando tem, é muito lá para frente. Isso quando tem, né? Então, assim, aí a mãe fica ali naquela peregrinação sem fim, naquela via sacra atrás dos profissionais. Algo muito importante a se falar. O diagnóstico precoce é muito importante. E quanto antes iniciar a intervenção, melhor. Porque a criança, ela tem a neuroplasticidade cerebral. Então, quanto antes ela receber esses estímulos, mais chances dela desenvolver as suas habilidades, a sua independência, que é isso que a gente quer, né? Que seja um adulto funcional, um adulto independente. Então, diante disso, a mãe e o pai se veem ali prostrados. Batem todas as portas, não conseguem, o plano de saúde passa para um, passa para outro e não dá conta. Então, nesse momento, entra o advogado para levar essa demanda no judiciário e informar o juiz o que está acontecendo. Olha, juiz, nós temos aqui um diagnóstico, nós temos uma prescrição, nós temos uma criança que tem um plano de saúde, que está com as mensalidades em dia e que agora que ela precisa, ela não tem a contraprestação.
Nós temos casos que, diante a grande maioria, diante do desespero, o que um pai ou uma mãe fazem? Ah, não tem pelo plano de saúde, eu vou pagar. Só que chega uma hora que essa conta é muito pesada. Porque nós estamos falando em terapias multidisciplinares que podem chegar a 10 a 20 mil reais por mês. Quem que tem esse dinheiro para arcar? Isso a gente está falando só de um tratamento médico. A gente tem todos os gastos normais de uma vida, né? Todo para manter uma vida e uma família e uma casa caminhando. Então chega um momento que não dá. E aí a gente também pode pedir judicialmente que seja mantido esse vínculo profissional que já foi estabelecido com esses profissionais que não fazem parte da rede credenciada, mas que foram buscados pelos pais porque o plano de saúde não deu escolha. Então, e o plano de saúde vem e fala, ah, mas é livre escolha, os pais levaram porque quiseram. Será? Você acha mesmo que tendo um plano de saúde, um pai e uma mãe vão querer desembolsar 10, 20 mil reais porque tem para dar e vender? Não, não é, né? E a outra coisa importante que você falou é assim, gente, o especialista, ele vai conseguir muito mais fácil esse tratamento. Você não falou, mas tem também a nutricionista, quando ela pega a parte de seletividade alimentar, né? Então tem que ser profissionais especializados. Não adianta você pegar daquele do convênio, que atende múltiplos tipos de casos, não vai ter um rendimento que seu filho precisa. E isso está dentro da lei. Por isso que eu quis trazer para vocês, doutores, eu trago direto, né? A parte médica, de explicar tal, mas a parte da lei, da legislação, é muito bom a gente ter um advogado especialista nesse assunto também. E um advogado que ele não é especialista, ele não vai entender, ele não vai conseguir interpretar aquela peça para chegar na frente do juiz e ele falar, não, ele precisa desse tratamento, ele precisa desse profissional também, muito, né? A gente fala muito assim, isso também, né? Eu brinco, né? Eu falo que eu preciso de um laudo que seja melhor que ótimo. Ele tem que ser maravilhoso. E nesse momento, a gente não fala em eu, advogado, interferir no laudo médico, no serviço médico. Mas eu preciso que fique muito claro, não só qual é o diagnóstico, qual é aquela classificação e qual é a prescrição. Eu preciso que fique claro o que acontece se essa criança não fizer o tratamento. Por que é urgente? O que é neuroplasticidade cerebral? Porque é muito fácil a gente ver a urgência e emergência como a urgência e emergência de morte. Ah, precisa fazer uma cirurgia, precisa do tratamento para o câncer. Tá, mas uma criança que perde um mês de terapia, ela tem uma regressão enorme. Assim como a criança que faz tratamento desde pequena, desde o início do diagnóstico, ela tem uma resposta maravilhosa. Nós temos casos aqui no escritório em que a criança conseguia comer apenas salgadinho e leite. Era só isso que ela conseguia comer. Por quê? Por causa da questão da seletividade alimentar, da forma como o alimento se comporta na boca. Então, nada que fosse molhado, nada que fosse pastoso, ela conseguia comer. Isso, essa dessensibilização, ela é feita com um tratamento especializado. Então, aqui a gente fala da especialização de várias formas. Da especialização da atuação da advocacia, que consegue falar com o médico por meio do paciente, fala, olha, doutor, a gente precisa, então, a criança já faz acompanhamento, tem relatórios que falam, dos profissionais que acompanham, que falam quais são os ganhos obtidos com a terapia. É interessante que se mantenha, se for, é preciso que conste no laudo. Porque isso tudo vai constar na minha peça e tudo isso vai ser falado para o juiz, para o desembargador. Hoje, e não faz tanto tempo assim, que começaram tantas as ações com relação ao transtorno do espectro autista, que graças a Deus cada vez mais se tem visibilidade, hoje a gente não precisa mais chegar no juiz e explicar o que é o TEA, chegar no desembargador e explicar o que é o TEA, até porque muitas vezes eles falam, doutor, eu tenho alguém na minha família que tem, eu sei como é. Então, a partir do momento que o senhor sabe como é, que o senhor, então, analisa essa demanda de acordo com a lei, mas também aplicando a função social de um contrato. Porque o plano de saúde, ele também tem uma função social. Ele tem a lucratividade, que anda muito bem, anda maravilhosamente bem. Até porque o índice de quem judicializa é muito menor do que aqueles que precisam e não judicializam.
Quantas pessoas a gente conhece? E a maioria não vai, né? Ela não vai atrás, ela fala, ai, não, isso dá trabalho. Ai, aí fica tentando vaquinha online, fica tentando a família correr atrás de algo que é lei, ela tem esse direito, né? E as pessoas, aí tem, ai, uma pessoa fala, a gente tá com um monte aqui de mensagens, gratidão a todos vocês, tem muitos, o pessoal dos Estados Unidos está aqui conosco, a gente tem uma audiência bem grande lá. Gratidão, thank you. Aí, ó, um paciente, eu não sei se é paciente, né? Se ele tem, se o filho tem autismo, ou não sei, ele escreveu para você, né? Que é o José Fernandes, que falou que você é a melhor. Então, assim, a doutora Anaísa chegou aí, boa noite, doutora. Então, a gente vê assim que a gente vê vocês na mídia social também, isso é muito importante, porque vocês dão conteúdos assim diários, conteúdos maravilhosos, poder assim disseminar esse conhecimento, a gente levar isso para esse pai. Então, se você está aí com esse pai, com essa mãe que não sabe os direitos dela, que está lutando para pagar um tratamento, aproveita, compartilha essa live, tira as dúvidas aqui, aproveita que a Jaque está aqui hoje, né, Jaque? Que é difícil, hein, gente? Conseguir a gente aqui não é fácil, não. Então, a gente quer continuar dando essa informação para vocês nesse tratamento, por exemplo, multidisciplinar, né? Essa criança, ela tem diversos profissionais, porque quando a gente fala de espectro autismo, gente, por isso que é espectro e é amplo, porque é muito diferente de uma criança para outra. Então, quanto mais aquele profissional ele conhece, ele domina aquele assunto, mais fácil é para ele tirar, por exemplo, como a doutora falou, poder tirar a criança de uma crise de alimentação. Então, imagina um pai, né? Desesperado, que não sabe mais o que faz para aquela criança comer. A gente tem vários casos assim. Eu sei que alguns que estão aqui nos ouvindo hoje vivem isso no dia a dia, né? Então, a gente falar é algo muito fácil. Mas para a gente conseguir esse tratamento, quando você entra com uma demanda judicial, por exemplo, quanto tempo demora para essa família Isso conseguir esse tratamento? depende, depende da advogada. Depende muito do volume de processos que uma vara tem e da forma como o juiz trabalha. Mas eu vou te falar como que é a nossa atuação aqui no escritório. A partir do momento em que nós temos em mãos esse laudo médico com os relatórios dos profissionais, nós, se não houve ainda a negativa da terapia, nós vamos atrás dessa negativa por meio de um protocolo do requerimento junto ao plano de saúde, tá? Após o protocolo, a gente aguarda um certo tempo, vê se veio negativa, e aí a gente propõe a ação. A partir do momento que essa ação ela é distribuída, imediatamente, assim que a gente sabe com que juiz caiu, a gente tenta o despacho. Tanto que nós temos aqui uma advogada que ela fica sempre agendando os despachos pra gente. Então, o que é despachar com o juiz? É sentar com ele, presencial ou online. Hoje em dia nós atendemos o Brasil inteiro. Então, o que a pandemia nos trouxe e ficou é a questão da gente conseguir fazer tudo daqui. Não tem nenhum problema, não tem nenhum empecilho. E a gente conversa com esse juiz e explica. Por que eu quero explicar? Porque eu quero explicar quem que é, por exemplo, Carol. Quantos anos Carol tem? Carol tem rosto, Carol tem pai, Carol tem mãe. A Carol, ela muitas vezes tem crise, se joga no chão. Por quê? Ela vai tomar banho, ela sente dores lancinantes quando a água cai no corpo dela. Algo que é inimaginável pra gente. Carol é uma criança que se cai um feijão no arroz, ela não come, não porque ela tem birra, mas porque ela não consegue comer. Porque os comportamentos dela são diferentes dos nossos por um distúrbio no neurodesenvolvimento. Carol é assim. Carol nasceu com transtorno do espectro autista. Carol continuará com transtorno do espectro autista. Mas ela não tem um destino pré-definido. Isso pode mudar com uma terapia adequada. E quem pode garantir isso? O judiciário. Então, eu bato nas portas do judiciário, converso com o juiz e eu explico. Olha, houve a negativa. Esse plano de saúde, em nenhum momento, quis ofertar nenhum profissional. A partir daí, o juiz ele não costuma ter um prazo pré-estabelecido. Mas uma decisão de liminar, ela sai em torno de 24 horas a 5 dias. Sendo uma decisão liminar favorável, que é o que a gente mais quer, né? Que é a melhor notícia para se dar para um pai e para uma mãe, a gente vê qual é o prazo estabelecido e aguarda a decorrer esse prazo, passar esse prazo.
Ah, o plano de saúde tinha até o dia 2 de maio para fornecer o tratamento. Não forneceu, não entrou em contato, vou lá bater de novo na porta do juiz e falar: oi, doutor, lembra de mim? Então, sabe aquela decisão que o senhor deu? Ó, serviu de nada. Então, vamos sequestrar o dinheiro na conta do plano de saúde para que esses profissionais sejam pagos. Ah, e como é que a gente consegue isso? Porque a gente já tem orçamentos juntados com a petição inicial. Então, assim, esse trabalho especializado da advocacia, ele é algo muito importante. Ele facilita, ele abre os caminhos, porque a gente já sabe como, para onde que a gente vai, se acontece X, se acontece Y, se eu preciso recorrer, qual é o entendimento dos nossos tribunais, o que que eu preciso provar, o que que eu preciso levar, já uma prova pré-constituída. E a questão da especialidade também que eu estava falando, e que você, Tati, também falou, é a questão da especialidade dos profissionais que atendem essas crianças. Se nós não precisássemos de profissionais especializados, nós não teríamos os cursos de especializações. Né? E pai e mãe, você que pede para profissional apresentar certificação e eles não apresentam, desconfie. É o direito seu como consumidor ter acesso a essa informação. E eu vou te falar algo que é muito, muito claro. Quem estuda tem orgulho de mostrar que estuda. Ninguém esconde certificado. Sim. E ainda mais no nosso meio de mídias sociais, gente, procura. E pode também, que a doutora está falando, não só o certificado dele, mas procurar referência. Você pode sim falar, doutor, você pode me passar alguns casos que você tem atendido? Ele pode sim passar para você. Lógico, a gente tem a lei do LGPD, a gente tem termos de sigilo, tem pessoas que não querem se expor, a gente entende. Mas a maioria, os próprios pais, às vezes já posta, já marca aquele profissional. Então você vai lá, fuça o Instagram dele, vai lá, entra, pergunta para aquele pai, para aquela mãe, a mídia social, a gente vê essas ONGs, o quanto um tem ajudado os outros, né? E fala, ó, como que está o atendimento com esse profissional? Há quanto tempo você está sendo atendido? O que você tem achado? Isso é um direito nosso, né? E ele é aberto. Então, assim, aproveite isso. E quando a pessoa nega, igual a Jack está falando aqui, está negando de... Por que ela está negando? O que está acontecendo? Né? Então, a gente tem que procurar alguém que é referência, alguém que é melhor naquele assunto, alguém que domina naquele assunto, para você ter um bom tratamento para o seu filho. Porque se você pega qualquer um que o convênio vai te colocar, né? Infelizmente, a gente vê isso. O convênio pega qualquer pessoa e não é esse que a gente tem aqui. E aí eles vão procurar lá, não tem nenhum especialista nessa área. Nesse caso, ele pode, por exemplo, fazer atendimento por telemedicina também, né? Ele pode recorrer a profissionais de outros estados. O que nós temos uns casos específicos aqui no interior de São Paulo, em que na cidade não tem profissional. Nesse caso em específico, a criança tem uma limitação que ela não consegue também ir até a cidade do lado, né? Porque assim, correto é o seguinte, se eu moro aqui no interior e eu não tenho profissional credenciado, o plano de saúde tem que disponibilizar. Como ele vai fazer isso? Aí ele vai ter que dar um jeito, né? Agora, eu vou falar especificamente desse caso, quando você falou da telemedicina, eu me recordei. Esse caso, a criança não tem TEA. Ela tem uma deficiência e não tem profissional credenciado, descredenciado, não tem profissional nessa cidade para atender essa criança, tá? Mas tem uma fisioterapeuta. Então, ela recebe consultoria e assessoria de uma profissional especialista da cidade de São Paulo, que faz teleconsultorias e teleatendimentos enquanto ela faz o atendimento. Isso garante que a criança tenha um atendimento especializado por meio dessa consultoria pela telemedicina, entendeu? Mas eu estou falando aqui de um caso específico. Eu volto a lembrar que o plano de saúde tem que ofertar o tratamento especializado e prescrito na cidade do beneficiário, tá? Ou se vai ser no município que é limítrofe, vai ter que então marcar com transporte. Vizinho, né? Tá.
E é o próprio convênio que tem que arcar com esse transporte, ou caso os pais, porque o tratamento é semanal, a gente não tá falando. Tem lógico, tem médicos, às vezes, que é mensal, mas a maioria dos tratamentos são semanais, né? Então, por exemplo, tratamento psicológico, tratamento da fono, tratamento da nutricionista. No início, ele é bem pertinho essas consultas, né? Para conseguir tirar até da crise. Então, nesse caso também, o convênio arca com tudo, ou os pais têm que correr atrás de conseguir A gente a inclui isso no locomoção. pedido. Acaso não tenha, então, um profissional credenciado, ou ainda que não seja possível que nenhum outro, que nenhum profissional, ainda que não seja credenciado, vá até a cidade, que seja custeado integralmente o tratamento e os custos com transporte, com alimentação, aqueles necessários para garantir o tratamento dessa criança. Nossa, muito legal. A doutora Anaísa falou aqui que até porque se leva para qualquer uma, né, qualquer profissional, pode gerar um trauma na criança, que ela vai repelir a futuros atendimentos. Então é realmente isso, gente. Vira um transtorno maior, porque aquela criança vai para aquele profissional que ele não é habilitado a tratar uma criança com autismo. Então isso vai gerar um transtorno muito grande. Depois, para essa mãe conseguir de novo, né, tirar essa criança da crise para levar em outro profissional é difícil. A Ana perguntou aqui. O ano passado, os convênios bloquearam a fisioterapia limitada. Depois, com a queda da liminar, até hoje, alguns convênios não voltaram a atender normalmente. O que pode Como fazer que é? nesse caso? Ela... Ela é fisioterapia. Ela falou que os convênios bloquearam a fisioterapia ilimitada, que no caso de alguns espectros autistas, eles também precisam, né? Por causa da parte de mobilidade e tudo. E aí ela falou que até hoje alguns convênios não voltaram a atender normalmente, que eles não estão deixando fazer fisioterapia. Então, nesse caso, seria que... Sim, e uma reclamação na assim, ANS às né? vezes é muito bem-vinda, viu? Porque a gente acha que não, mas uma reclamação na ANS é igual a fazer uma reclamação no Bacen para banco. Dói. E isso vira índice também, vira número. Então, muitas vezes as pessoas acham que uma reclamação da ANS não ajuda, mas ajuda. Nós temos mães aqui, inclusive, que já nos relataram que em outras situações que não era questão judicial, fizeram uma reclamação da ANS achando que não ia dar nada, o plano de saúde resolveu assim. Incrível. Incrível. E ótimo. Então, fica uma dica aí, gente. Manda ver, se juntem, reclamem, pega as ONGs, pega várias mães de uma vez só. E, Ana, nesse caso, você, né, falar para o seu paciente que ele pode entrar sim uma demanda judicial e ele consegue ter esse tratamento pago pelo convênio. E no caso de reembolso, vamos supor que a pessoa, né, tá preocupada, entrou com essa demanda judicial, mas ela falou, não, eu vou começar o tratamento para ontem. Ela consegue também esse reembolso? O que ela precisa fazer para conseguir esse Hoje, reembolso? nós temos algumas questões com relação ao reembolso. Primeiro, se o plano de saúde não tem profissionais aptos a fornecer as terapias, aptos com disponibilidade. Porque não adianta você me falar que o plano de saúde tem um profissional apto com uma agenda que vai abrir daqui 4 meses. Isso para mim não me serve, o meu paciente não me serve. Porque eu não consigo nem pensar nenhuma consulta dermatológica que eu não tenho nenhuma alergia, eu esperar 4 meses. Quiçá um tratamento multidisciplinar. Então, hoje o entendimento é o seguinte, inclusive nós temos uma resolução que fala, se não houver o profissional credenciado apto a fornecer aquele tratamento, o reembolso deve ser integral. E isso tem que constar quando se ajuiza a ação, a gente já pede um reembolso integral do que já foi pago e do que vier a ser pago ao longo da ação até a efetivação da liminar. Tá? Aí entra a questão da gente comprovar que de fato não há um profissional apto e credenciado para atender essa criança. Porque o que o plano de saúde vai falar? Ele vai bater naquilo que eu falei lá no começo. Ah, mas foi só livre escolha de acordo com a tabela praticada pelo plano. Essa tabela praticada pelo plano, eu não sei ainda como que os conselhos de classe não atacaram essas tabelas. Porque nós temos casos em que de um home care que eles ofereceram para uma fisioterapeuta com uma especialização que é super difícil de achar, um valor de R$ 25 por sessão. Sim, não paga nem o combustível, coitada. Gente, isso é uma falta de respeito. Que profissional que aceita isso?
Total. Impossível, né? Muito difícil. A Ana falou que eles já entraram, mas eles não querem reembolsar. Nesse caso, ela consegue. Por isso que eu falo, quando você pega um bom advogado, gente. Ela tentou com o advogado e não conseguiu. Ela pode entrar Aí de a gente novo. vai ter que Como ver que como é que tá funciona essa isso? ação, em que pé que ela tá, se ela já transitou em julgado, como é que a gente consegue reverter, como é que está isso, tá? Porque a questão da limitação de carga horária é algo que a gente nem se discute mais. O plano de saúde não pode mais fazer limitação de carga horária. Porque, assim, entendam, quem prescreve tratamento é médico. O plano de saúde não pode fornecer tratamento, não pode pela metade o tratamento, de acordo com o que ele acha, ou se é a melhor terapêutica. A terapêutica, ela é passada pelo médico. O médico assistente, o médico que atende a criança. Então, não cabe ao plano de saúde ficar fazendo essa limitação, de forma alguma. E ele não pode tentar, é o que a gente fala também, né? De baixar o nível de atendimento. O convênio não pode falar isso, olha, não, vai pegar qualquer um aí da nossa lista. Por isso que isso é muito importante na hora que você vai assinar um contrato de um convênio. Ninguém busca um advogado na hora que vai contratar um convênio. E aí tem um monte de cláusulas lá que na hora você fica desesperado, fala, precisa assinar logo. E você não depois não entende aquelas cláusulas minúsculas. Então, o quanto é importante, às vezes, investir esse tempo, conversar com o advogado e falar, doutor, me explica aí, não estou entendendo essas cláusulas, né? O que eu estou contratando? O que esse convênio vai me beneficiar, né? A Ana falou, eles usam a desinformação. Mas, gente, a gente tem que, assim, aproveitar os profissionais que a gente tem e fazer uma consultoria antecipada, né? Aí deixar para depois, aí sofre muito, porque aí no convênio vai estar lá, Olha não, você não só, contratou isso. algo muito interessante. O transtorno do espectro autista, ele não é doença. A Lei Berenice Viana, ela consta de forma expressa que o TEA, para todos os efeitos legais, a pessoa com TEA é considerada uma pessoa com deficiência. O transtorno do espectro autista não é doença. Se o autismo não é doença, não pode ser considerado pelo plano de saúde para ter uma cobertura parcial temporária, que é aquela em que os prazos de carência são estendidos a até 24 meses. Entendeu? Então, nós já tivemos clientes que vieram aqui e falaram, doutor, eu estou querendo trocar o meu plano para tirar a coparticipação, porque é algo que realmente deixa o tratamento muito caro. Você coloca aí 20% de um tratamento que custa 20 mil por mês. Então, eu estou tentando fazer um upgrade, eu estou tentando ir para um outro plano, mas vai cair nessa carência na CPT porque meu filho tem autismo. Não, não pode. Ou então, como uma vez me perguntaram, se eu falar que meu filho é autista, o plano não vai querer fechar comigo. Gente, isso é discriminação. Isso é uma conduta que é proibida. Todo mundo tem direito de ter um plano de saúde. E esse tipo de coisa, quando vem me falar, eu falo assim, nossa, eu quero muito ver essa negativa. Quero muito ver como é que vai ser isso. Outro aspecto que também conta com a desinformação, com o medo, com o terrorismo. Hoje mesmo aconteceu, mamãe falou assim, Jaque, mas eu tenho medo de entrar com essa ação para requerer esse medicamento, porque aquele plano, eu já tenho a ação para os tratamentos X, Y, Z. E aí, que eu vou pedir e eles vão fazer o quê? E se algum dia a minha filha precisar de uma cirurgia, que é uma cirurgia que eu sei que é normal fazer, aí eles vão negar? Eu falei, eu quero que negue. Mas aí eu quero ver qual que vai ser, porque é uma cirurgia que não tem como negar, uma cirurgia muito simples. Qual que vai ser a justificativa? Vai ser porque você tem uma ação judicial? Você não pode ser penalizado por ir em busca do seu direito. O seu filho, assim como todos nós, merecemos o acesso à melhor saúde. O acesso à melhor saúde é de acordo com a terapêutica passada pelo médico. Não é de acordo com o que o seu plano de saúde está falando que é. Você falou algo que é assim, não é o nosso tema, mas eu vou falar um pouquinho, eu sei que é meio polêmico, mas acontece isso também com as escolas. Então, chega lá na escola, já vi casos da pessoa bater na escola particular e falar, não, seu filho tem autismo, nós não aceitamos. E também não pode isso, gente. Também faz parte da lei. Seu filho tem direito, sim,
de estudar naquela escola. E aquela escola, ela tem que ter um preparo para poder atender seu filho. Então, muitos pais, eles ficam nessa busca também, né? Da escola. Ai, eu não consigo... Pai, e às vezes vai muito longe, né? Para às vezes aquela criança conseguir pegar uma perua escolar. É muito difícil. E muitos pais se sujeitam isso porque eles têm medo de ir lá enfrentar, de ir, né? Ter que ir com advogado na escola e falar, não, meu filho vai ser matriculado aqui. Então, fala um pouquinho disso aí também, dessa lei dentro das escolas, né? Porque os pais são bem A leigos questão nisso. da educação, realmente a gente vai para um outro lado também muito polêmico, né? Se a gente tem direito à melhor saúde, a gente também os filhos também têm direito de acesso à educação. O que eu vejo muito com relação a isso é uma falta de capacitação dos profissionais que estão ali dentro, né? Porque eu fico pensando o seguinte, se nós temos uma estatística aí de que a cada... como é que você falou? Cada 100... Cada 36 crianças, cada 36, Como é uma que tem vai autismo. ser? Então, são quase, agora em 2023, são quase, falta pouquinho para ser 6 Então, assim, em milhões de algum crianças. momento, todos nós teremos pessoas próximas de nós, se já não temos, que têm um diagnóstico. Como é que a sociedade vai lidar com isso? Porque hoje em dia não se aceita mais, que bom, que essas crianças fiquem em casa escondidas da sociedade. Elas têm que ser inseridas na sociedade. Elas serão adultos e elas deverão ser adultos funcionais, adultos independentes, adultos educados. E quando a gente fala de um transtorno do espectro autista, como você mesmo falou, há uma gama muito diversa de como essas características se apresentam. Nós temos crianças que têm um hiperfoco e que a partir desse hiperfoco podem desenvolver uma profissão. Eu participei de um simpósio, faço parte da Comissão dos Direitos da Pessoa com Autismo da OAB aqui do Mato Grosso do Sul. Eu participei de um seminário em que muitas mães e pais participaram e eles estavam contando histórias dos filhos que já estão fazendo faculdade, que trabalham na Avenida Paulista e que graças ao hiperfoco que eles tiveram, que aquele momento que a criança, o mundo para, né, e ela fica ali naquilo que lhe interessa, a partir disso foi a sua profissão. A partir do momento que você limita o acesso de uma criança com TEA a uma escola, você perde um grande profissional. Isso para mim é inadmissível. E aí eu falo também de nós todos como sociedade, que a gente volta no início daquela conversa. A partir de hoje, eu espero que quem esteja nos ouvindo e veja uma criança tendo uma crise, que não fique como espectador, como se fosse de um espetáculo, de um circo. Ou você vira as costas, porque você não vai conseguir ajudar, ou você oferece ajuda para aquela mãe, que possivelmente vai falar: meu filho está tendo uma crise, é só esperar passar. Como eu vi o relato de uma mãe falando, que ela virou e falou assim: minha filha não é palhaço, isso não é um circo. Se vocês não podem me ajudar, pode sair, ela está tendo uma crise. E ela se acalmou e foi embora. Então a gente precisa, como sociedade, também ver qual é o papel que você está fazendo. Nós estamos falando aqui do TEA, que é uma deficiência muitas vezes invisível, por isso do cordão, né? E quantas outras que tem que a gente não sabe? Então, assim, que sejamos agentes de informação e agentes também de cortar qualquer tipo de conduta que a gente não concorde, que seja aquela piada sem graça, que seja aquele comentário pejorativo. E preparar desde pequenos nossos filhos a lidar com situações também, de não constranger, de não apontar. Então, a gente, como pai, a gente tem essa responsabilidade. A Michelle perguntou: o plano às vezes libera uma quantidade X de atendimento. Eles podem diminuir ou é só com autorização Diminuir a quantidade? A quantidade para isso, que é quando o médico ele prescreve lá que precisa fazer X sessões, o convênio não pode falar, não, para você só pode 10. Não pode haver limitação. Não pode. Muito menos de forma unilateral. Uma coisa você chega lá com um laudo, né? Tem muitos planos de saúde que pedem essas atualizações de laudo, até mesmo assim. Nós temos um caso aqui em específico. Para começar, a criança com TEA, ela vai ter TEA, tá? Ela vai continuar tendo. Até
É Não uma existe mãe, eu cura. vi falando, a filha dela tem a condroplasia, conhecida como nanismo. Ela falou, minha filha não vai deixar de ter nanismo. Eu vou ter que ficar atualizando esse laudo todo mês, né? Mas nós temos um caso específico aqui de uma mãe que ela leva lá até mesmo para ter um repertório, né, do andamento de como é que tá. Achei até bem interessante, queria se você não se importa, tá ok. Mas aí pode diminuir se por acaso o médico colocou lá de 3 sessões, foi para 2. Agora de forma unilateral o plano de saúde achar que você, seu filho, não está precisando. Não, de forma alguma. Então, nesse caso, também o plano chega e fala: não, a gente só dá cobertura, sei lá, de 4 sessões no mês. Aí ela pode entrar com uma demanda também, com uma ação e falar: não, o doutor me prescreveu 10, 20 e ela vai ser atendida. Tem casos também que eu já vi, tá? Aí eu queria que você falasse um pouco. Por exemplo, o convênio fala assim: ah, com esse doutor só pode, sei lá, 2 consultas no mês. Eu já vi isso. Vai com outro. Não precisa toda vez estar nesse especialista porque é muito cara a consulta dele. Então tem caso também. Aí nesse caso, a mãe precisa também de um laudo desse médico, né, que ela precisa continuar esse tratamento. E até como você fala dos dados estatísticos também, de ter esses laudos, por exemplo, psicólogo, nutricionista, da evolução da criança. Isso é Sim, muito é interessante até importante mesmo também, né? juntar no processo para demonstrar quais são as evoluções, como está sendo a resposta dessa criança para essas terapias. Assim como já tivemos casos aqui no escritório em que não, em algum momento a criança não estava mais desenvolvendo e foi necessária a troca da profissional. Então, a gente também tem que informar isso no processo, né? E aí tudo isso é feito de uma forma que demonstra que o que a gente busca é que a criança tenha um tratamento por completo, tá? Algo que nos perguntam quando a gente faz os atendimentos nesse tipo de ação é: ah, meu filho hoje faz 2 vezes fono, mas a fono, a médica, disse que pode ser que ele tenha que fazer 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. Como é que eu faço? A gente entende, e aqui eu falo a gente até o judiciário, de que essas alterações na carga horária do tratamento multidisciplinar para o autismo é uma contingência da doença em si, do transtorno em si. Não é doença, perdão, do transtorno em si. Então, existiu algum momento em que foi preciso aumentar essa carga horária. Então, aumenta, a gente faz um pedido para que haja adequação da liminar para aquela prescrição nova. Assim como o medicamento. Pode ser que o medicamento que inicialmente foi pedido, ele era de 10 miligramas, uma comprimida ao dia. Ah, e depois passou por um novo, e aí é o mesmo medicamento, só que houve uma mudança na quantidade. Então, você informa no processo de que houve uma alteração por um fato superveniente, que é um laudo, e pede para o juiz adequar. Não tivemos até então nenhuma negativa, já que temos uma liminar em vigor, o juiz manda intimar o plano de saúde, fala: o plano de saúde precisa que se readeque à nova realidade dessa criança. E aí tem sempre. A periodicidade, por exemplo, assim, faz desse acompanhamento para o convênio, para o juiz, para tudo, de quanto em quanto tempo ele tem que ter esse laudo, por exemplo, atualizado. Semestral, alguns casos Não, mensal, não, a como que questão do laudo funciona não. O assim? que a gente acha interessante é sempre que a criança, quando ela passa por um tratamento multidisciplinar, ela tem avaliações com relação ao que foi feito, ao que foi aprendido, as habilidades adquiridas. E nós sempre pedimos para os pais mandarem para a gente juntar no processo como uma forma de demonstrar que está sendo efetivo aquele tratamento. Então, vocês vão incluindo no processo, não precisa marcar uma agência, fazer qualquer coisa, não. Vocês vão incluindo mesmo, né? A Thaís está falando que live esclarecedora, quanta informação, adorando. Thaís, fica à vontade de perguntar aqui. Aproveita, a gente está à disposição aqui para sanar essas dúvidas de vocês. Eu até estou trazendo bastante perguntas que eu já tenho recebido inbox, que o pessoal já foi falando que a gente está divulgando essa live. Então, assim, já tem bastante perguntas aí, mas é legal você falar também do dia a dia, né? Porque você tem esse dia a dia do que acontece. Então, isso é muito importante para os pais que acabaram de ter um diagnóstico, para esses pais que estão perdidos, como a doutora falou, do convênio que você tá e você quer mudar e você tá com medo. Gente, como a gente fala, o medo
não é de Deus não, né? Manda ver, vai adiante. É que as pessoas acham que é trabalhoso, que ai, não vai ter condições de fazer, vai demorar essa transição. Por exemplo, uma transição de convênio. Ele já está tendo um atendimento disciplinar, eu mudei meu convênio. Como que funciona? Quanto tempo eu vou ter a cobertura do outro? Eu pergunto antes, vou fechar um convênio, eu pergunto antes, olha, meu filho tem esse tratamento, vocês dão essa cobertura ou não? Eu posso contratar e depois a gente resolve. A melhor possibilidade que até você falou anteriormente venha conversar, vá conversar com um advogado especializado, tá? Porque se você tem, um exemplo, uma liminar com o plano X e você for para o Y, pode ser que você consiga administrativamente, mas você não vai conseguir puxar essa liminar, porque o processo judicial está contra esse plano. Eu vou ter que entrar com uma nova ação. Tá? Mas temos casos no escritório em que tínhamos uma criança com plano de saúde X, que a cada 6 meses a gente pedia para o juiz sequestrar o dinheiro, porque era um plano de saúde que simplesmente não fornecia. A multa já estava enorme, multa sobre multa, mas eles preferiam que a gente ficasse pedindo para sequestrar, então a gente pedia para sequestrar, a gente sabe qual é o caminho, a gente pede. O que é sequestrar o dinheiro? É o juiz passar um sistema nas contas bancárias do plano de saúde e bloquear o dinheiro que é suficiente para fornecer o tratamento, nesse caso de 6 meses. E aí, antes de terminar, novamente pede para bloquear 6 meses. Diante disso, como a família já não estava satisfeita com o plano de saúde por outros motivos também, eles fizeram um novo plano de saúde, um outro plano de saúde. Antes de fazer esse plano de saúde, a gente avaliou o contrato, falou, olha, um plano de saúde muito bom, nós temos boas referências, se for preciso entrar com a ação, é um plano de saúde que cumpre liminar, então acho legal, pode fazer. Fizeram, não mentiram e não se faz isso, mentir no questionário de saúde ali, né? Você fala que tem, porque isso pode caracterizar fraude. E aí ela fez o pedido administrativamente das terapias. A mãe até nem tinha comentado com a gente, continuou a ação e tal. Aí um belo dia ela falou, Jaque, você acredita que eles disponibilizaram as terapias? Estavam demorando, eu fiz uma reclamação na ANS, porque estavam demorando para me responder. Ela que eu falei no início da live. E disponibilizaram. Falei, jura? Mas com quais profissionais? Ela falou, então, eles entraram em contato e falaram que não tinha profissionais credenciados aqui em Campo Grande e perguntaram se ele já faz tratamento. Eu falei que sim, passei o telefone, eles entraram em contato e está sendo custeado. Uau, então, assim, temos milagres que às vezes acontecem. E calhou de que o dinheiro, a gente ia pedir um novo sequestro, não precisou, porque a criança continuou agora com esse outro plano de saúde. Tá? Outra coisa importante, quando a gente fala de sequestro de dinheiro, a gente fala de prestação de contas desse dinheiro no processo. Então, a gente precisa também ficar muito atento a isso. Mas o advogado especializado, ele sabe todo esse caminho, né? A gente brigando de documento. Até porque esse profissional, né? Esse profissional, ele vai ter que emitir recibo, RPA, não é assim, sequestrou dinheiro com qualquer advogado. Não, gente, tem todo um trâmite aí do profissional, ele vai ter que prestar contas daquele atendimento. Porque ele sabe também que tem alguns pais que falam, não, doutor, coloca um tanto aí a mais, a gente sabe que existe isso também. Dá um jeitinho aí que depois a gente divide isso. Gente, um jeitinho não dá para ter jeitinho brasileiro, não. Porque você precisa de uma nota fiscal, você precisa notificar o advogado, o convênio. A Thaís falou que você é ótimo. A Michelle falou que é perfeito. São dúvidas que podem ser sanadas por pessoas que realmente entendem. Isso é muito bom. É muito bom de ter um profissional que pode tirar essa dúvida. E uma dúvida que eu também já ouvi. Por exemplo, os pais divorciados. E aí, esses pais, um tem um convênio que é municipal, que atende só naquela região ali, e um que tem um convênio com uma cobertura nacional. Essa criança pode ter 2 convênios? Pode acontecer isso ou não? Ela pode ter 2 convênios, não tem problema com relação a isso. Mas aí, no momento que for necessário judicializar, é preciso ver qual o melhor convênio e fazer o trâmite todo com esse convênio. Só você me falando municipal, nacional, eu prefiro, assim, de pronto, eu prefiro o plano de saúde seja nacional. Mas aí a gente tem que ver o quê? Tem coparticipação nesse
convênio, tem todos os detalhes que a gente tem que analisar minuciosamente como é que é. Tem uma questão que você acabou não perguntando e que me veio aqui que eu acho muito interessante, porque me perguntaram não faz muito tempo, eu até gravei um vídeo sobre isso. Era o seguinte, doutor, eu tenho um laudo, mas esse médico não é credenciado. Isso não vai dar um problema? De jeito nenhum. Não se pode ter diferenciação entre um laudo médico de um profissional credenciado e um laudo médico que não é de um profissional que não é credenciado. Até porque, se fosse assim, o beneficiário ficaria de mãos atadas. Né? Não poderia ter uma segunda opção, não poderia ter uma terceira opinião também, de forma alguma. Isso não pode ser utilizado como argumento. Apesar de que o plano de saúde insiste em falar isso nas peças. Eles falam, mas a médica nem é credenciada. Tá, mas e daí? Isso não retira a capacidade dela. Assim como não retira também ela ser credenciada, o profissional ser credenciado. O que a gente está falando aqui são questões de especialidades, quando estávamos falando dos profissionais. Agora, não podemos esquecer, infelizmente, eu não posso deixar de mencionar que já tivemos casos aqui no escritório em que, quando entramos em contato com a médica, falamos, oi, doutora, olha, a fulana de tal passou seu telefone, nós vamos entrar com uma ação. Gostaria apenas de falar que o laudo não basta ser só a prescrição, a gente precisa que contenha a carga horária direitinho, a questão de que a criança precisa fazer esse tratamento urgentemente. E nos foi falado, a minha chefe é a operadora X, não são vocês e não é o meu paciente, então eu não vou fazer. Porque eles não vão dar e eu não posso ficar mal com o plano de saúde. Então tá bom, eu não posso ficar mal com o meu cliente, então eu vou falar que você me falou isso e vou pedir para marcar com uma médica que possa dar, então, um laudo médico completo que ela precisa para a gente entrar com uma ação. E não só isso, não só para entrar com uma ação. Uma mãe e um pai, eles têm que ter acesso a um laudo médico completo, um relatório completo. Porque a gente sabe que existe isso. A gente conhece, eu trabalho na área de marketing médico e eu ajudo os médicos a sair do convênio, porque a gente sabe, por causa de toda essa política aí de ganhar pouco, do reembolso e tal, e aí eles têm medo de se indispor, porque falar, daí vai me tirar do convênio tal que eu ganho mais. Mas aí, gente, desculpa, se um profissional, desde o primeiro momento, assim, é muita empatia, né? Se desde o primeiro momento já está conseguindo isso, eu acho que fica bem nítido que não é aquele doutor para ficar com seu filho. Então, tem vários profissionais, né? Pode fuçar aqui no Momento Saúde, a gente já passou por alguns doutores maravilhosos, muito humanos, muito amorosos. Então, a gente busca trazer profissionais assim aqui também para falar e vive por propósito, né? Porque a gente sabe que tem muitos que estão lá por dinheiro e é difícil viver uma agenda, uma vida que é frustrante, porque o dinheiro ele não satisfaz. Ele chega uma hora que não vai dar prazer, né? E a gente vê que quando tem aquelas pessoas que têm por propósito de ver um desenvolvimento, isso não tem dinheiro que pague, né? E aí vocês do outro lado, poder ajudar esses pais, a gente sabe que vocês têm ajudado diversos pais. A gente, assim, agradece, porque vocês são, assim, maravilhosas. Não só a Anaísa, mas todas que estão aí representadas. Hoje nós quanto, somos Jaque? em 10. Nós somos 9 Então, advogadas e um advogado que trabalha em home office de Brasília. Eu brinco que é para ele manter a sanidade mental. Para dar Somos conta 9. de todo mundo, né? É um trabalho, Então, gente, olha, elas dão conta. muito orquestrado, porque nós temos aqui uma gestão maravilhosa feita pelo Caio e pela Anaísa, não posso deixar de falar. Então, nós temos aqui, hoje eu estou aqui como coordenadora jurídica, nós temos outra coordenadora jurídica, nós temos advogadas que atuam em processos X, nós temos advogada que fica o dia inteiro fazendo ligações para os processos andarem. Nós temos uma advogada que entra em todos os processos, então a gente não espera que as intimações cheguem até nós. Nós olhamos os processos, tanto que hoje de manhã, por exemplo, eu entrei no processo que eu estava já de olho, fazia meia hora que tinha saído uma decisão. Então, sai a decisão em meia hora, a gente já liga pedindo para intimar o plano e já corre para que esse plano seja intimado, para começar a correr o prazo, para que esse prazo não fique perdido. Porque a saúde, ela não vai ficar esperando.
né? Eu preciso que esse tratamento se inicie o quanto antes. Então, a gente tem toda uma engrenagem atrás que faz tudo andar. E essa relação que a gente tem com os pais, a gente, em um período, a gente achou que ia chegar um momento que a gente não conseguiria mais lembrar o nome da criança com o nome do pai e da mãe. Mas até hoje, graças a Deus, crescendo tanto o escritório, é inevitável. Nós falamos, a Mel, filha da Priscila. Então, a gente sabe que a gente não consegue falar só o nome de uma criança, a gente fala o nome da criança e do pai e da mãe. Porque ela é única aqui. A gente sabe quais são as dores, quais são as evoluções, o que acontece dentro da casa, né? Pode ser que a dor dela seja invisível para a sociedade, mas para nós não vai ser. Nunca vai ser. Então, assim, eu tenho que passar isso para o juiz. E quantas vezes a gente escuta, a gente lê, e tem dia que é inevitável, que dói. O plano de saúde, ou a União, o Estado, o município falarem: ah, mas não se tem risco de morte. E a advogada fala como se tivesse. Será que não tem risco de morte? Você sabe o que é uma pessoa em crise? E aí eu não falo somente do TEA. Né? Eu estou falando aqui de diversas outros transtornos, doenças. Então, assim, a gente sabe qual é essa realidade. E a gente gosta de trazer isso para o processo. Por isso mesmo que, considerando que são processos que correm em segredo de justiça, por terem dados sensíveis, como laudos, relatórios médicos, nós muitas vezes colocamos as fotos dessas crianças para que quando se abra, o julgador lembre que aquele ali é uma pessoa. Isso é muito importante. E eu acho que E podia ser o filho dele, podia ser sobrinho, podia ser, né? Se colocar no lugar do outro, né? Empatia mesmo, né? E aí a Edna falou que vocês são as advogadas mais tops e maravilhosas que conhece. E eu também, gente. Eu, assim, sou fã delas. Eu amo, assim, o trabalho de vocês. É tão legal, por exemplo, a gente fez uma live com a Tati. Acho que é a minha última live. E a Tati contar, né? E a Anaísa falou, não tem dinheiro, não se preocupa. Nós vamos pegar a sua causa e sua filha não vai ficar sem o Voxugo, né? Que a filha nanismo, tem a condroplasia. Então, a gente vê, assim, aonde vocês chegam, né? São realmente, assim, muito usadas por Deus. São pessoas, assim, maravilhosas. E esse escritório cresça, 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 cresça para dar conta dessa... Só de autismo são 6 milhões de crianças. Então, assim, vocês vão precisar de muito braço para dar conta aí, né, de atender. E que bom que existem profissionais especialistas maravilhosos como vocês. Assim, o nosso bate-papo passa tão rápido que não dá nem para acreditar que já passou 1 hora aqui, né? A gente estava tão ansiosa para chegar esse dia e, ó, voa. E Jaque, eu queria te agradecer. Você fica à vontade de deixar uma mensagem, de falar o que vai tocar no seu coração aí, nossa mensagem final. E com certeza vai voltar mais, viu, Jaque? Porque, olha, o pessoal... eu aceito o convite. Fiquei muito feliz de ser convidada. Eu não me preparei para esse momento de deixar alguma mensagem. Mas você usou uma palavra que eu gosto muito de usar, que é propósito. Então, assim, eu falo que quando eu descobri que eu queria advogar, eu fiquei muito feliz. Mas eu me realizei quando eu pude advogar na área de acesso à saúde. Então, assim, as horas que a gente passa aqui dentro do escritório e os momentos em que passamos trabalhando são realmente muito engrandecedores. Porque servir o outro por meio do trabalho talvez seja uma das maiores bênçãos que eu tive de Deus até hoje. Então, eu que sempre fui tão tagarela, que sempre gostei de conversar, sempre gostei de falar, poder falar levando informação é algo muito especial. O TEA era um tema que eu já me interessava desde muito antes de pensar em advogar. E quando ele surgiu na minha vida, eu pensei, por que não direcionar o meu Instagram para isso? Então, por mais que hoje nós tenhamos diversas demandas, principalmente com relação aos medicamentos de alto custo, as nossas mães atípicas, principalmente aqui eu falo, mães atípicas são mães de crianças com deficiência, mas já que a gente está falando do autismo, principalmente essas mães de crianças que têm TEA,
tem um carinho, eu tenho um carinho muito especial, muito grande, porque eu acompanho. Então, as crises que se tem dentro de casa, as possibilidades que se abrem diante de um tratamento especializado bem feito, as dores que elas têm quando profissionais que não têm nenhum tipo de preparo atendem o seu filho, e algumas já relataram que chegaram até mesmo a ver os seus filhos sendo agredidos, essas dores também são partilhadas por nós. Então, assim, eu fico muito feliz de poder levar uma notícia boa, mas eu fico também igualmente me sentindo abençoada de poder levar uma palavra de conforto. E a palavra de conforto que eu posso deixar hoje é: o seu filho merece a melhor saúde. Não aceite menos que o melhor. Não aceite aquilo que você acha que não é o suficiente. Escute a sua intuição. Escute o seu sexto sentido. Escute aquela voz. Se você tem alguma desconfiança, vá atrás. E a gente está aqui sempre à disposição. Somos uma equipe enorme, temos um carinho enorme pelo que a gente faz. Eu fico muito agradecida pelo convite. E esse tipo de convite, ele sempre vem num momento assim que a gente se questiona: será que eu estou no caminho certo? Aí Deus vem e fala assim: tá sim, vamos mostrar a cara nesse Instagram. É isso aí, é muito bom, porque assim, de ver, né? Quando a gente está no propósito, a gente está aqui, ó, 9 horas da noite, mais de 100 pessoas aqui com a gente, e falar, uau, é aquela coisa prazerosa, a gente tem prazer de estar aqui, prazer de servir, prazer de falar, de dar conteúdo. Então, que Deus continue usando, que Deus continue abençoando vocês. O Momento Saúde está aberto. Quando vocês quiserem vir, pode falar para as meninas também do escritório, fiquem à vontade, né? Que a gente pegou mais afinidade, eu e você. Mas fala para elas, pô, fiquem à vontade. Eu sei que tem outras que trabalham com outras demandas, que elas trabalham com outros temas, então a gente está à disposição. A Michelle falou, grande instrumento de Deus para fazer o melhor. E é isso, que Deus nos use, que Deus nos capacite. Uma boa noite para cada um de vocês. Gratidão a todos. E essa live vai ficar gravada e ela vai virar um podcast também. Então, em breve a gente já sobe esse podcast aí também. Boa noite, um bom descanso para você, um bom descanso para todo mundo e gratidão. Beijo. Gratidão. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau. Beijão.